Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 a 10. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Pois, somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, assim como em Cristo estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor nos leva a refletir sobre a gratidão à graça de Cristo e ao legalismo estabelecido pelos homens. Pois, quando somos gratos, estabelecemos um relacionamento íntimo com o Senhor e começamos a compreender sua graça revelada em nós para caminharmos debaixo dessa fé e levar as pessoas a esse entendimento. Mas o que temos que tomar muito cuidado são com aqueles que o próprio Jesus já estava alertando desde sua peregrinação na terra, como vemos descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 6 e 12. E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam, então, que não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus. Antes de saber o que é o legalismo religioso, de acordo com a palavra, primeiramente é importante entender o que significa ser uma pessoa legalista. O legalismo, basicamente, é uma fidelidade à lei, no sentido de haver um apreço estrito por um código legal. Então, num primeiro momento, o legalismo parece ser algo bom. Afinal, geralmente prezar pela legalidade é prezar pela justiça. Mas também é possível que o legalismo acabe distorcendo a própria lei, desvirtuando o seu verdadeiro propósito e criando fundamentos que não existem a partir de interpretações pessoais da lei e adições a ela. E é justamente dessa maneira que a Bíblia fala negativamente sobre o legalismo religioso. Quando a palavra aponta alguém como legalista, ela não está indicando que a pessoa tem um cuidado minucioso em observar a lei corretamente, mas que a pessoa distorce a lei, acrescenta novas exigências à lei e aplica a lei de um modo que foge ao seu propósito original. E quando se trata de salvação ou condenação eternas, essa questão do legalismo toma uma proporção muito maior. Isso quer dizer que, em termos práticos, o legalismo religioso, na palavra, significa o ato de tentar manipular a lei de Deus em benefício próprio, fazer adições a essa lei e, principalmente, rejeitar a doutrina da graça de Deus. É dessa forma que várias pessoas são apresentadas na Bíblia como legalistas que precisavam de correção. Quando falamos em legalismo religioso na palavra ou na Bíblia, vemos fora os fariseus já citados, também o outro grupo, os judaizantes. Os fariseus formavam um grupo religioso entre os judeus, que era conhecido por observar a lei mosaica em seus mínimos detalhes, mas o rigor dos fariseus fazia com que eles se afastassem do verdadeiro significado e propósito da lei de Deus. Na verdade, os fariseus eram tão legalistas nesse sentido que eles adicionavam regras e tradições humanas sobre a lei de Deus. Então, uma vez que em suas interpretações eles apontavam para exigências que não faziam parte da lei autorizada por Deus, consequentemente, eles acabavam trocando a lei de Deus por tradições humanas. Portanto,
Curiosamente, o legalismo dos fariseus os afastavam da verdadeira lei de Deus. A Bíblia reprova tanto o legalismo dos fariseus quanto o legalismo dos judaizantes. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus condenou o legalismo dos fariseus, revelando que eles colocavam fardos pesados sobre os ombros dos homens, que nem mesmo eles estavam dispostos a carregar, como descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 4 a 6. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Esse é um típico comportamento dos legalistas: condenar as pessoas por não fazerem aquilo que eles também não fazem. Na sequência, Jesus apontou que com o seu legalismo, os fariseus não estavam preocupados com a glória de Deus, mas apenas queriam um reconhecimento humano. Nesse ponto, é fácil perceber que Jesus mostrou que o legalismo e a hipocrisia estão intimamente ligados. Mais do que isso, Jesus ainda acusou os legalistas fariseus de fecharem o reino de Deus diante das pessoas com suas tradições humanas que, ao invés de trazerem liberdade, traziam escravidão, como vemos descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Quero concluir dizendo que o legalismo religioso apresenta um perigo muito sério àquele que tem Jesus como caminho, verdade e vida, uma vez que ele perverte o significado do que é ser obediente ao Senhor e nega a doutrina da salvação pela graça. Sim, a palavra ensina que todo seguidor de Cristo deve viver sempre de acordo com a vontade de Deus revelada através de Jesus Cristo, através de sua santidade e de sua obediência. Mas a verdadeira obediência requerida pela palavra de Deus tem em sua base o amor e a gratidão ao Senhor, também a preocupação com a glória de Deus. Jamais a obediência ao Senhor deve ser vista como um mecanismo para se obter o favor divino mediante obras meritórias. Portanto, o legalismo é um comportamento inimigo da graça de Deus. O legalismo não promove mudanças profundas, apenas deixa supostamente bonito o exterior ao produzir aparência de sabedoria e piedade, como vemos descrito na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 23. Esses regulamentos têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. E por isso que o legalismo não tem nada a ver com a santificação. Por mais rigoroso que o legalismo religioso possa ser, ele jamais será capaz de gerar relacionamento e comunhão com o Senhor ou comprar o favor divino. O legalismo pode ter aparência, mas é destrutivo. Por isso, como dito no início, seja grato, pois sua gratidão gerará uma colheita sem medidas, pois a semeadura é uma escolha, mas a colheita obrigatória. Assim vemos descrito na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 15 a 17. Que possamos praticar essa verdade todos os momentos. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei
em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. A gratidão sempre chama à existência aquilo que já foi gerado. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, ó Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado pela sua presença. Obrigado por nos dar a oportunidade de entregar estas primeiras horas, essas primícias a ti, Senhor. Muito obrigado pela sua presença. E assim, Pai, como nós já ouvimos muitas vezes, ou até, Pai, já lemos sobre isso, que o Senhor nos livre, Pai, deste legalismo, Senhor. Ou melhor, destas práticas, ó Senhor, oferecidas ou dadas, ou feitas ou realizadas por estes que têm a mesma atitude, Senhor, que os fariseus tinham na época. Tinham, Senhor, toda uma aparência de uma autoridade e até mesmo tinham, Senhor, seus posicionamentos, ó Senhor, mas tudo aquilo que era ensinado para benefício próprio. Nada, Senhor, levava à sua presença, mas sim somente a rituais que eram praticados para que eles fossem vistos e eles fossem ali adorados. Então, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor a cada dia mais nos livre de todo este tipo, Pai, de laço, seta, dardo, ou até mesmo um entendimento que pode ter sido, Senhor, gerado ou colocado um encantamento para nós enxergarmos coisas que não existem, mas antes, quando o Senhor assim se revelou a nós, a sua unção, ela quebra todo jugo. Então ela despedaçou tudo isso e que a nossa mente agora seja, Pai, levada, Senhor, a cada vez mais ao conhecimento de Cristo, para que o Espírito Santo de Deus nos leve e faça-nos mergulhar nesta verdade a ponto de nós enxergarmos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, não, Pai, da maneira que o homem quer, mas da maneira que o Senhor assim preparou, porque até ali, Senhor, quando o Senhor pediu para João Batista ali batizar Jesus Cristo. Jesus foi ali sabiamente, Pai, ele foi instruído a dizer, Pai, que tudo aquilo se fazia necessário para que se cumprisse a justiça. Então, Pai, que em nome de Jesus, que possamos estar atentos ao Senhor. Estar atentos sim, Pai, a servir, a seguir e a obedecer a sua voz em tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e em tudo aquilo que o Senhor quer que façamos, para que seja cumprido o seu querer e estabelecido a sua glória em todo o tempo. Somos gratos. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo dia de hoje. Consagramos tudo aquilo que temos, consagramos tudo aquilo que somos. Como somos gratos, Pai, pelo seu amor e pela sua presença. Por mais este dia, Pai, somos gratos. Somos gratos pela família. Somos gratos, Pai, pela sua presença. Somos gratos, Pai, pelo pão que o Senhor nos dá a mais este dia. Somos gratos, ó Pai, por todas as lutas, problemas, dificuldades, pois cada uma delas tem aperfeiçoado cada vez mais o nosso caráter e a nossa intimidade contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.